Em alguns momentos, o futuro parece assustador para você. Talvez devido a tantas tragédias, notícias ruins. Como lidar com esse sentimento que, por vezes, até paralisa a gente? Onde encontrar segurança? E esse é o nosso tema de hoje. E você é o nosso convidado especial. Minha vez já está no ar. Seja bem-vindo ao programa Minha Vez. Estamos começando diretamente pela rede Novo Tempo de Comunicação, direto dos estúdios do IABC, o colégio que fica pertinho de Goiânia, pertinho de Brasília, um colégio feito para você. E estamos aqui com essa galera muito especial que veio para conversar conosco sobre medo. Medo. Quem tem medo de alguma coisa aqui? Alguém tem medo? Medo de qualquer coisa. Que você tem medo de quê, Arthur? Conta pra gente aí. Brenda, passa o microfone pro Arthur, por favor. Eu tenho muito medo de aranha. Aranha? Uhum. Aranha. Alguns falaram assim, será aranha, só isso. Será? E vocês, homens, qual é a criptonita de vocês? Que dizem que todo super-herói tem uma criptonita. Rubens. Eu também não gosto de aranha. Não gosto. Prefiro ficar de longe, tô tranquilo. Aranha não. Além de animais, alguém tem medo de dormir no escuro? Medo... que medo é esse? De onde veio esse medo? Eu tenho medo escuro. Não sei porquê, mas eu não gosto de dormir sozinha. Ah, é? Nas férias eu fiquei dormindo com meus pais por causa disso. Olha só, hein? Papai e mamãe, olha aí, hein? Teve que dormir junto com você nas férias todas. Aproveita e mandar um abraço para papai e para mamãe. Pai, mãe, saudade de vocês, viu? Como é que é o nome deles? É Valmir e Maura. E onde é que eles moram? Eles estão morando agora atualmente em Imperatriz do Maranhão. Que legal, que legal. E alguém tem medo de falar? Não sei. Bom, mas tudo bem, eu não quero obrigar ninguém a falar, né? Mas o mais importante tem que ver com isso, o tema de hoje. Futuro. Quando fala de futuro, bate aquele medo, será que não sei como é que vai ser? Alguém já passou por isso? Qual que é a maior ansiedade em relação ao futuro que vocês têm? Assim, o maior medo é de não dar o exemplo para alguém. Eu vou fazer essa faculdade e não conseguir passar, e fica aquela tensão. São preocupações com aquilo que ainda não aconteceu, né? E para a gente conversar sobre esse assunto, convidamos o pastor Ivan Góes, ele que é um dos líderes da educação adventista para toda a América do Sul. Tudo bom, pastor? Olá, tudo bem, pastor? Como Seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, galera, tudo bem? Aproveite, pastor, mande um recadinho pro pessoal de casa. Olá, você que está em casa. Bem-vindo ao programa. E hoje a gente vai tratar sobre medo, que é pertinente a todos nós, né? Com certeza. E quando a gente fala desse medo do futuro, pastor, é natural essa ansiedade por aquilo que ainda vai acontecer? Isso é só coisa de adolescente ou todas as fases da vida passam por isso? Olha, sabe que eu sou casado, tenho 3 filhos, 2 filhas, e o que eu percebo, essa ansiedade, primeiro é muito forte nas mulheres. Por exemplo, a minha esposa, desde que eu a conheço, ela é ansiosa. Quando os nossos filhos nasceram, ela já estava ansiosa como é que eles iriam ser lá na adolescência. E hoje já estão casados. Então, essa ansiedade faz parte da gente. Mas eu percebo que, às vezes, faz mais parte para uns do que para outros. Então, depende muito como você é mais ansioso ou não. Entendi. E a gente estava conversando, né, galera, que a princípio, eu estava aqui pensando, né? Vocês falaram de medo de aranha, medo de dormir sozinho, medo do vestibular. De onde vocês acham que vem essa ansiedade na fase de vocês? Realmente bate essa preocupação? É natural vocês se preocuparem com as coisas, ter esse medo ou não? Como é que é? O medo é algo que trava a gente. Tipo assim, a gente quer fazer as coisas, mas não consegue. Tô andando por um lugar, vejo uma aranha, desvio, porque eu tenho medo. Isso trava a gente. Eu vou dormir, mas tá tudo escuro. Tenho que acender alguma coisa para eu me sentir seguro. Aí tem o vestibular. A gente que tá no terceiro, a gente fala assim, nossa, eu tenho que estudar. Senão o quê? Eu não passo, eu não arranjo minha faculdade, não tenho emprego, e aí? Tô arruinado. O medo traz isso na gente. Em algumas coisas parece proteger, né? E outras parece que a gente perde oportunidades. Alguém já perdeu alguma oportunidade porque ficou com medo? Medo de falar com alguém, medo talvez de tirar uma foto com alguém especial. Quem já passou por isso, Aninha? Eu tinha um amigo no colégio que ele era assim, ele tava meio assim, saindo da igreja, e eu tive medo de, de falar com ele sobre,
não, por que tu não volta? Aí eu, não, isso... E eu acabei, tipo assim, perdendo o contato com ele. E hoje eu não sei, assim, como ele está. Nossa, sim, posso falar? por favor. Sabe que oportunidade, medo faz a gente perder oportunidades. Por exemplo, eu tenho um enorme medo de altura. Se você quer tirar alguma coisa de mim, é me colocar num lugar alto e dizer, olha, ou você paga ou você não vai descer daí, eu lhe pago o que tiver. Roda gigante, montanha-russa, ficar numa montanha olhando para baixo, mas nunca eu vou fazer isso, porque eu tenho medo. Eu viajo muito por causa do meu trabalho e tenho que viajar de avião, eu só vou no corredor, porque eu não gosto de altura. E uma vez eu tive o privilégio de estar lá em Toronto, no Canadá, fui falar lá, e tem uma torre muito alta, e tem um tampo de vidro, e todo mundo queria que eu subisse lá para olhar para baixo naquele negócio, e o medo me travou de tal maneira que eu perdi a oportunidade. Quando eu vou voltar lá, não tenho nem ideia, mas o medo me travou, fez eu perder a oportunidade. E às vezes a gente, por medo, a gente perde oportunidades. Então, se a gente não trabalhar bem isso na cabeça da gente, ainda mais jovens, adolescentes, que ainda tem muito por viver, muito por aprender, se não aprender a lidar com seus medos, vão perder grandes oportunidades. Né? Então, um lado ruim do medo é que pode fazer a gente perder oportunidades. E, por outro lado, o medo também pode ser uma defesa em alguns aspectos. Quando é que seria, pastor? Quando é que o medo seria assim, uma espécie de defesa para a gente? Olha, eu percebo que o desconhecido dá medo. Ou quando você sente a sua impotência. Às vezes, o desconhecido me torna alerta, me liga um clique para eu não avançar. E isso preserva a minha vida. A grande questão é, por exemplo, se você pegar um bebê e colocar na frente de um leão, ele vai ter medo de um leão? Provavelmente não. Porque ele ainda não tem essa noção, né? Não tem um registro ali na mente das emoções que uma pessoa sente diante de um animal como um leão. Ou do que é um leão. Para ele, vai querer brincar com um leão. Se me colocar gatinho. Para ele vai ser um gatinho. Mas se me colocar na frente do leão, quer dizer, eles nunca vão me colocar porque eu não vou deixar nunca, né? Porque do jeito que eu sou, até de barata eu corro, imagina do leão. Então, mas veja, o medo não é adquirido. Ensinam a gente a ter medo de muitas coisas. E a gente tem que lidar bem com isso. Agora, e quanto ao futuro? Porque algumas coisas, a altura, é só eu não ir no lugar alto. Mas o futuro, essa é a grande... Como é que eu lido com esse medo do amanhã, né? Porque o amanhã vai chegar. E é sensato a gente ter esse medo do futuro, pastor? Ah, sim, claro. Porque é desconhecido, né? Tudo que é desconhecido dá medo, né? Uma perguntinha. O senhor falou sobre o futuro. O senhor, eu sou cristã desde que eu nasci. Eu acredito que Jesus vai voltar. O senhor tem medo, tipo, da perseguição e de ser testado? Assim, o que o senhor pensa sobre isso? Dentro da teologia adventista, né, explicando para o pessoal de casa, a maneira como nós interpretamos, talvez você já tenha acompanhado juntamente com o pastor Luiz Gonçalves, algumas coisas sobre o Apocalipse, e um dos momentos da história deste mundo, haverá uma perseguição a respeito das pessoas que querem seguir a palavra de Deus. É nesse sentido que ele está falando, pastor. E aí? Não tenho medo. Não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu tenho a garantia do cuidado do Senhor. Nós que assumimos o risco mesmo, de ser como Jesus, de fazer o que Jesus fazia, de andar com Jesus, é todo o risco. Mas assim como o futuro é incerto, dá medo, a convicção da palavra de Deus é de que Ele vai cuidar da gente. Então por que eu vou ter medo do futuro? Bem, se a gente pensar assim, a gente vai viver uma vida angustiada, né? Como é que vai ser? Vão correr atrás de mim, vão me perseguir, vão me cutucar, vai ter um tridente lá atrás de mim, vai ter alguém com a faca. Não, eu tenho que ter a convicção de que Jesus vai cuidar da gente. O futuro, não tenho nem ideia como é que vai ser. Ninguém de nós enxergamos um palmo na frente do nariz. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Mas imagina se a gente viver todo dia acordando e dizer, como é que vai ser hoje? Será que amanhã? Não, é melhor não levantar. Por isso que eu tenho uma convicção.
O Senhor cuida de mim. O que eu tenho que fazer? É saber o que é que eu quero para o meu futuro. Quais as decisões que eu vou tomar. Deixa o restante com o Senhor. Deus é Deus e Ele vai cuidar, né? Pastor, interessante que o senhor mencionou a questão ali do tridente e tal, e eu fico pensando, né, na Idade Média eles construíam ali a imagem de Satanás, do mal, do diabo, com um tridente, rabo, aquela coisa toda, o fogo do inferno. O senhor acha que as pessoas utilizam-se do medo para impor, coagir ou ter poder sobre as pessoas? Ah, isso é histórico, né? Isso é histórico. Não só o poder político fazia isso, mas o próprio poder religioso isso, sempre fez isso. Utiliza o medo. Se você não servir a Deus, você vai torrar no inferno. Então, que opção que você tem se você não quer torrar no inferno? Então, vamos servir a Deus. Mas agora você segue por medo. É a mesma coisa de você... Quem tem filhos, a gente que já é pai, as mães que estão escutando a gente cá, sabe que às vezes você pode fazer o filho fazer as coisas por medo. Mas o dia que ele perder o medo, ele não faz mais. Por isso que a relação de Deus com a gente não é a relação de medo, né? É uma relação de amor, de misericórdia. Por isso mesmo que quando a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, ele diz, calma, espera um pouquinho que eu vou cuidar. Deixa o futuro comigo, não esquenta não. Vai vivendo um dia de cada vez. É exatamente isso. E vocês aqui, alguém tem uma técnica assim especial para poder vencer o medo que vocês têm? Sei lá, o pessoal que tem medo da aranha, alguém tem uma técnica especial? Diga lá, Rubens. Eu tenho uma técnica que eu usava muito quando era criança, principalmente quando me dava vontade de ir pro banheiro à noite. A minha casa tem 2 pavimentos e eu morava em cima. Aí quando eu ia descer, eu tinha muito medo porque estava sempre muito escuro. Aí eu descia cantando a música Deus é tão bom. Eu sempre me apeguei muito a Deus nesses momentos. E é uma coisa até que eu queria comentar, que a gente sempre se apega muito a Deus mais no medo, né? E acho que seria importante a gente tocar nesse assunto, que é sobre o medo e sobre Deus, sobre às vezes a gente deixar ele de lado, sobre a gente correr atrás dele quando a gente está com medo. E muito legal, Rubens. Eu vou até inclusive aproveitar e pedir para você que está em casa, esperar só um pouquinho, logo depois do intervalo, a gente vai conversar exatamente sobre isso e pedir para o pastor Ivan deixar algumas dicas para a gente enfrentar o medo que vem por aí. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Minha Vez, conversando sobre medo do futuro. E falando nisso, curta a nossa página. O que isso tem a ver? Não tenha medo de pegar o seu mouse, pegar o seu celular, entrar na nossa rede social, curtir a nossa página e ficar por dentro de tudo aquilo que o Minha Vez está produzindo para você. E aí, galera, a gente está conversando sobre essa questão do medo. Ficou aquele comentário do Rubens muito bacana no primeiro bloco. A questão da gente ter algumas maneiras de vencer esse medo. O Rubens gostava de cantar Deus é tão bom para enfrentar ali o medo do escuro. Pastor. Olha, aproveitando que a história que o Rubens contou dele, eu lembro quando eu era garoto, eu estava deitado no meu quarto e vinha a luz de fora, e um dia eu estava deitado e olhei e eu via um camarada na janela olhando para mim. Eu vi a sombra dele e ele estava de chapéu. Eu falei, ele estava me olhando, ele não se mexia. E eu fiquei deitado na cama com medo porque ele estava me olhando. E eu peguei, abaixei a mão, peguei o chinelo e a coragem de atirar o chinelo no camarada que estava me olhando lá. E eu fui, atirei o chinelo e ele continuou me olhando. Eu falei, não é que ele está me olhando. E, na realidade, era uma roupa que minha mãe tinha colocado lá fora e a luz bateu e eu, com tanto medo, criei um personagem. O que isso tem a ver? Às vezes, a gente cria mais medo do futuro do que a gente precisa ter. Então, a primeira coisa quanto ao futuro profissional, vamos falar disso. Futuro profissional. Dá medo? Claro que dá medo. Dizer o que é que você vai decidir. Ainda mais... Muitos deles estão aqui no 3º ano, tem que decidir o vestibular. Puxa, tem que decidir a minha profissão tão cedo. Mas olhe para você, o seu jeito de ser, a maneira que você vive a vida, para você escolher a profissão. E não escolher uma profissão que vai lhe dar medo, porque eu vou ficar desempregado. Não, escolha aquilo que vai adaptar ao seu jeito de ser, porque você vai ter que viver com isso pro restante da vida. Então, a primeira coisa estude,
com relação ao futuro que você quer ser. Isso dá segurança pra gente. Segunda coisa, tome decisões sérias. Depois que você estudou, tome decisões sérias com relação à minha proposta de futuro na profissão. Olha, eu quero fazer engenharia, tá bom? E o que é que precisa para fazer engenharia? Tomou decisão de estudar, se dedicar. Se eu vou para a área de exatas, que é a área de engenharia, então eu tenho que gostar da área de exatas. Se, como alguns aqui gostam da área de humanas, de conversar, de falar, né? Tem umas aqui que gostam de falar. Imagine alguém para a área de exatas falante. Não vai fazer cálculo nenhum, porque vai falar demais, vai falar com a raiz quadrada, vai ficar lá com o cosseno, não vai produzir. Então, eu tenho que me conhecer. Então, se conheça, estude, se prepare para poder enfrentar o futuro. Então, o futuro não pode dar medo para a gente. Eu vejo que o futuro tem que ser oportunidade e não medo na história da gente, né? Com certeza. E olha só, se você aí de casa está passando por algum momento de ansiedade, alguma coisa que está assim tomando conta do seu coração, faça como Rubens. Que tal você escolher uma música ou aproveitar a música que o grupo Sou Vocal vai cantar pra gente agora, para inspirar o seu coração a enfrentar os seus medos e sua ansiedade? Muito obrigado ao grupo Sou Vocal por essa linda canção e fica a dica aí, ó, se você tem na sua igreja um grupo, amigos que cantam, mande pra gente aqui, a gente quer conhecer, quer saber de vocês. A gente pode entrar em contato e de repente vocês são os próximos a estarem aqui conosco no programa Minha Vez cantando. Vamos lá, galera, alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Brenda? Comentando justamente a respeito do vestibular. Agora eu estou no 3º ano
E é muito complicado essa fase, principalmente esse ano de preparação. Porque eu decidi o que eu queria ser desde o 9º ano e eu venho me preparado quanto a isso desde lá. Só que é complicado porque você sente medo. Só que no meu caso, o medo me fez, me possibilitou uma maior vontade de correr atrás e superar o meu medo. Às vezes eu paro e penso que eu não vou ser capaz, que o que vai me esperar lá na frente, se quando eu fizer o vestibular eu vou me sair bem. Só que eu acho que esse medo é natural e o que eu faço, é o que eu decido lidar com o medo que vai me tornar uma pessoa melhor. E é justamente isso que eu queria saber. Como que eu devo lidar com o medo que é natural nessa idade e principalmente nessa fase da nossa vida? Muito legal, Brenda. Só aproveitando, qual é o curso que você pretende fazer? Medicina. Medicina. Claro que medicina é um dos cursos mais concorridos nos vestibulares em todos os lugares do Brasil. Agora, se você olhar e pensar assim, puxa, tem 160, tem 80, tem universidades com 30, 40 candidatos por vaga para medicina, eu nunca vou entrar. Você nunca vai entrar. Qual é a grande dica com relação ao medo de enfrentar a profissão ou vestibular do futuro? Você tem que saber o que quer e se preparar para tal. Qual é o medo? O medo é porque às vezes a gente se autocobra ou cobram da gente. Então, se tem alguém cobrando, você tem que passar no primeiro vestibular de medicina que você fizer, você tem que passar, claro, porque essa carga emocional dá medo, em qualquer lugar dá medo na gente. Quer ver só? A minha filha foi fazer prova para tirar a habilitação. Aí eu paguei as aulas, tudo certinho, eram 20 aulas. E eu falei para ela, minha filha, depois de 20 aulas você tem que passar, né? Você acha que ela passou no primeiro exame? Não. E no segundo? Também não. No terceiro? Também não. Por quê? Porque no primeiro eu cobrei, no segundo ela falou, eu já falei, minha filha, olha quanto custa para fazer o segundo. Aí já aumentou o peso. É claro. Aí ela já entrou no carro tremendo, reprovou. No terceiro, ela passou na 4ª vez. Agora, isso significa que ela perdeu o medo? Ela aprendeu a lidar com isso para poder passar. Então, quer ter sucesso com relação a vestibulares? Você tem que se preparar. Agora, depois que você se preparou, vá fazer. Você tem quantos anos, Brenda? 16. Você está no terceiro ano. Quantos anos você vai ter que trabalhar até você se aposentar? Muitos anos ainda, não é? Então, por isso que às vezes a gente é ansioso, porque a gente quer resultado rápido. Calma, se prepare, se dedique. Mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir o que tem planejado. Mas preparo. Então, o grande segredo é exatamente esse, né? Se a ansiedade pelo futuro tem que ver com o que eu não conheço, se eu me preparo, quanto mais preparado eu estiver, menor serão os imprevistos em relação ao futuro, né? Exatamente. Os imprevistos administráveis, né? A gente vai administrando isso. E aquilo que eu não tenho poder, tem que entregar. Tocando. Não tem jeito, né? Sem dúvida. Pastor, olha, o nosso tempo voou. Muito obrigado por ter estado conosco aqui. É uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa e que Deus continue abençoando. E chegou o momento de deixar aquele recadinho pessoal. Muito obrigado. Obrigado também, galera. Não tenho medo. O futuro chega. Se prepare e deixe com o Senhor que vai dar certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por compartilhar, inclusive, os medos de vocês. Obrigado, Brenda, por vencer o seu, tá bom? Claro que nós falamos sobre medo. E todo mundo tem medo. Mas a palavra de Deus garante pra gente uma coisa. E foi o que Jesus disse. Vinde a mim. Se você tem medo, está cansado, está preocupado, venha para perto de mim, ele disse, que eu vou fazer você viver sem medo. Você vai ter coragem para enfrentar o futuro. Obrigado porque você aprendeu e eu aprendi, e a gente aprende com ele, que com ele a gente deixa de ter medo. E vamos aproveitar e vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tira o medo da gente. Apesar da gente criar tantos medos, o Senhor coloca a gente para viver já o futuro, na certeza de que nós já somos mais do que vencedores. Obrigado pela misericórdia, em Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Viva sem medo do futuro. Tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo programa. Até lá!